essa tal teoria das inteligências múltiplas vai ter a ver com o mapa astral em si, com os dons, né, que é a nossa temática. E aqui tem o Howard Gardner, né, que é esse psicólogo que foi o que desenvolveu, até colei aqui, teoria desenvolvida na década de 80 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, buscando analisar e descrever o melhor conceito de inteligência. E tá aqui o livro dele, né? Estou aqui com o meu exemplar também, né? E tá aqui para vocês verem, né? E o Howard Gardner desenvolveu essa teoria lá na década de 80 e depois ele foi também atualizando. E o que ele diz sobre inteligências, né? Por que essa teoria é tão importante para nós? Porque quando a gente vai falar de dons, dons é apenas mais uma palavra para descrever o quê? Habilidade cognitiva, inteligência, capacidades, inclinações que um certo ser humano, que um ser vai desenvolver, vai ter. Aí ele diz assim, essa aqui é uma frase desse livro, tá? Uma citação dele. Acreditamos que a competência cognitiva humana é melhor descrita em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais que chamamos de inteligências. Então, as inteligências múltiplas vão falar justamente dos dons. E aí, a grande quebra de paradigma do Howard Gardner, né, não é para você se apegar no sentido de, então a minha criança ou eu tenho essa inteligência, não vou desenvolver as outras, não posso me dedicar. Sim, nós podemos nos dedicar, não é sobre isso. A teoria, ela é principalmente, na minha opinião, para questionar um conceito fechado do que é ser inteligente, né? O que é ser inteligente, afinal? É você tirar notas altas? É você ser bom em matemática ou em língua portuguesa, né? Você ter uma boa habilidade na área linguística, na área de cálculos? É o teste de QI, que geralmente são testes que só vão medir essas capacidades, né? Então vão te dar ali um papel e uma caneta, um lápis, uma caneta, para você responder, e aí você vai ser avaliado, e aí se você tirar uma certa nota, você é muito inteligente. Se você não tirar, você, né, enfim, você tem uma capacidade baixa, e assim as pessoas vão sendo classificadas. Então, na minha opinião, uma das grandes contribuições dessa teoria dele é justamente nos levar a nos questionar o que é ser inteligente. Será que você cresceu sentindo que você é um ser, a sua luzinha tá apagada, né? Você não é tão inteligente assim. Se eu fosse igual a fulana, né? Se eu tivesse aquele dom, aquela habilidade, mas eu não tenho. E aqui eu coloquei até essas imagens, né? Uma criança aqui praticando a inteligência sinestésico corporal, que é o uso do corpo. Será que para ela fazer isso aqui, será que ela não tem que ter uma certa capacidade, uma certa inteligência? Um grupo de crianças aqui tocando música. Então, ele questiona, né, o que é ser inteligente. E aqui ele tem um conceito bem interessante. Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. E aí, pensa comigo, como seria a vida sem a arte, por exemplo, sem a música? Se só existissem pessoas que fazem cálculos e resolvem problemas matemáticos ou problemas linguísticos, só. Não existe mais nada, né? Então, você não tem culinária, que a culinária é uma arte. Você não tem música, você não tem teatro, você não tem outro tipo de literatura, né? Você só tem isso. E aí, como que seria? Então, por isso que aqui ele fala... elaborar produtos importantes num determinado ambiente. Então, isso aqui, produtos importantes. Por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, você precisa de alguém com capacidade de analisar aquilo ali, né? Você vai fazer uma análise de dados, né, na área de computação. É preciso que tenha alguém ali com a capacidade de lidar com esses dados, sabe? Então, precisamos de pessoas analíticas. Porém, não é só isso, né, que a inteligência vai denotar. Também aquilo que pode ser produtos importantes numa comunidade cultural. O que a nossa cultura, né, vai considerar como algo importante. E aqui ele tem uma frase também interessante, que ele fala que os indivíduos diferem no grau de capacidade, ou seja, uma criança ou você pode ter uma capacidade de exercer uma inteligência lógico-matemática num certo grau. A outra pode ter um outro grau, né? Então, tem graus diferentes. As pessoas não são estanques, né? Como alguns testes de QI querem colocar. Né? Então, a sua nota é 10, fechado, é 7, né? Não, a gente tem graus variados. E a natureza da sua combinação.
Como assim? Vamos entender isso. Aqui a gente tem os 9 tipos de inteligência, segundo Howard Gardner. A princípio, quando ele formulou essa teoria, eram só 7 tipos de inteligência, mas isso na década de 80. Ele foi atualizando e aí ele acrescentou a inteligência naturalista e a inteligência, existencial, tá? Então, basicamente, inteligência musical, capacidade de diferenciar som, ritmos, tons, timbres. Então, já viu aquelas pessoas, né? A Kyla, a nossa filha, ela tem, desde bebezinha, ela tem uma sensibilidade auditiva, assim, para música, para perceber, para sons. Ela tem um stellium em peixes. Stellium é um grupo de planetas, acumulação de planetas, né? Então, a gente já percebe isso nela desde cedo. Lógico matemático, quantificar dados, avaliar hipóteses. Então, a pessoa que vai para a área de contabilidade, para a área da matemática e tantas outras, para sistemas, né? A inteligência existencial, que foi a que ele acrescentou depois, questionar o sentido da vida, da morte, são aquelas pessoas que vão para uma área mais espiritual, para outras áreas do conhecimento mais profundas. Interpessoal, né? Entender os sentimentos, motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Corporal sinestésico, coordenar mente e corpo, essa inteligência aqui, corporal sinestésico. Ou você acha que é fácil? Olha a noção que ela tem que ter, né, para equilibrar o corpo dela. E ainda diria que além dessa corporal sinestésico, ela pode alinhar com a inteligência musical, por exemplo, para fazer uma apresentação. Linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Então, os escritores, né, ou pessoas que vão atuar na área de escrever um documento, de interpretar, enfim. Intrapessoal, entender a si mesmo e os seus próprios sentimentos e desejos. Sabe aquelas pessoas que têm uma percepção de si tão aguçada, né? É um tipo de inteligência. E esse autoconhecimento vai colaborar muito para outras áreas que essa pessoa queira se inclinar. De repente, essa pessoa, ela pode querer escrever, né? Ser uma escritora nessa área. Muitos escritores têm uma inteligência intrapessoal, assim, absurda. Eles têm uma capacidade de colocar ali nas palavras sentimentos profundos que vão conectar, inclusive, com outras pessoas. Inteligência espacial, perceber o mundo tridimensionalmente. Então, podem ser os arquitetos, escultores, né, o Michelangelo, Oscar Niemeyer, e tantos outros, né, que vão para esse lado de entender a questão espacial. Alguém que vai para uma área de esporte também pode ter essa inteligência espacial bem desenvolvida. Inteligência naturalista, compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. O Charles Darwin, né, foi alguém que é bem citado nessa questão da inteligência naturalista, mas muitos outros, antropólogos, né, tantos outros que vão para essas áreas. Então, aqui nessa frase, ó, os indivíduos diferem no grau, né? Então você pode ter uma certa quantidade, 2 pessoas podem ter a mesma inteligência musical, mas cada uma em graus diferentes. Essa é a grande beleza do ser humano. E na natureza da sua combinação. Olha que incrível, você pode combinar, o seu mapa astral pode mostrar essa combinação de inteligências, e é por isso que essa teoria aqui do Howard Gardner pode nos ajudar bastante no sentido de compreender, de enxergar dons e talentos. Eu até colei aqui 2 posts que eu fiz meses atrás, tempos atrás. Em uma delas eu escrevi assim, ó: enxergar talentos ou defeitos no mapa astral da sua criança depende muito mais do seu olhar do que do mapa astral em si. Afinal, muito do que a nossa sociedade considera talento na vida adulta é taxado como defeito durante a infância. Por exemplo, pode ser uma criança com bastante inteligência corporal sinestésico. Então, coordenar mente e corpo, aquela criança que corre, que é agitada, aquela coisa toda. Isso, na vida adulta, pode ser considerado um talento. Mas, a depender do nosso olhar, se a gente vier disso aqui, ó, vou aumentar aqui de novo. Estudo mostra que pessoas que sofreram violência na infância tendem a concordar mais com práticas violentas. Talvez você teve uma infância em que você era muito criticada. E aí você vai criticar também a sua criança se você não fizer uma revisão, se você não fizer uma atualização. E aí parece que nunca tá bom, né? Ah, essa criança tem ascendente em Áries, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, a criança aqui tem uma lua em aquário e tal, e tem um monte de agitações e coisas. Sim, aí você vai enxergar como defeito. Por quê? O seu olhar. Não é que o mapa em si, algumas pessoas, gente,
às vezes elas vêm me procurar nessa lógica. Quer que eu olhe o mapa para dizer se o meu filho tem talento, se o meu filho vai ser bom em algo, se o meu filho vai ser feliz, ou até mesmo para si próprias. Ai, se eu tenho. Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu atendi anos atrás, ela falou: ai, olha no meu mapa se tem pelo menos um iodezinho, né? Iode, para quem, né, enfim, não tá familiarizada, é um aspecto astrológico. E no mapa dela não tinha iode nenhum, mas o mapa dela tinha coisas incríveis e que cabe a nós saber aproveitar. Mas a depender do nosso olhar e não do mapa em si. Não é que o mapa é defeituoso e o outro é maravilhoso. Não. O mapa, ele é o que é. O mapa, ele é como é. A sua criança veio no momento que ela precisava vir. E na família, né? Você tendo o seu mapa, a sua família, enfim, todo o contexto que ela vai receber de influência. Mas é o nosso olhar. E é por isso que a gente ter essa visão dos 9 tipos de inteligência pode nos ajudar o que? A ampliar, a sair disso aqui, ó. Ai, não, só é inteligente se tiver um QI alto. Mas esse QI mede o que exatamente? E é isso que o Howard Gardner desafiou. Era isso que ele não concordava. Você taxar pessoas. Ah, você é inteligente, você não é. E o mapa astral, eu até coloquei essa outra frase aqui dessa astróloga, da Melanie Reinhart, ela fala: o horóscopo de cada indivíduo representa a porção do universo que lhe é confiada e com a qual irá trabalhar, por assim dizer. É como o céu está ali numa configuração, então é como se o universo falasse assim: toma, para você, toma Luana, para você aqui uma porção para você trabalhar. Você vai trabalhar com essa porção aqui. Toma Lili, para você. Toma Grazi, para você. Andréia, toma aqui para você uma porção. Sabe lá no Meninas Superpoderosas, para quem assistia esse desenho, né? A cidade de Townsville, não sei o quê. Aí tinha os ingredientes, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aí surge as Meninas Superpoderosas, né? Como se fosse assim, o universo falando assim, bom, no caso do Giovanni, vou botar uma pitadinha de inteligência musical, vou botar uma pitadinha aqui de existencial, vou botar mais uma pitadinha aqui dessa linguística. O pessoal aí que tem elemento ar em destaque geralmente também vai ter a interpessoal, né? Essa coisa de lidar com as pessoas. Então vou botar mais uma pitada. E aí vai gerando algo único, uma combinação, né? Os indivíduos diferem no grau de capacidade e na natureza de sua combinação, da combinação dessas inteligências. Uma pessoa pode ser canceriana, como é o caso do Giovanni, e ter Mercúrio, no caso dele, Mercúrio em Câncer. A outra vai ter Mercúrio em Leão. A outra pode ter um Mercúrio em Gêmeos, já vai modificando. Amanhã, inclusive, a gente vai falar dessa questão da natureza dos planetas, a gente vai entender isso um pouquinho mais. Mas entenda, o horóscopo é o mesmo que mapa astral, tá? O mapa astral de cada indivíduo é a porção do universo que foi confiada a você e é com ela que você vai trabalhar. Vai adiantar alguma coisa você crescer se sentindo um nada? Ah, eu não sou inteligente porque eu não ia bem em matemática, inclusive com traumas muitas vezes. Quem sabe você foi aquela pessoa que você tinha que ir lá no quadro, resolver a continha, e você se sentia assim constrangida, humilhada, e quem sabe você aprendeu que o processo de aprendizagem é um processo de dor, é um processo que faz você se sentir assim incapaz e impotente. Então, o mapa astral vai nos ajudar a localizar, identificar com mais clareza. Nossa, quais inteligências que a minha criança tem em destaque, né? Quais inteligências vão estar ali presentes e que eu posso dar espaço para essa criança desenvolver?